Você já sentiu que quanto mais tenta explicar os seus sonhos, mais exausto você fica? Existe uma verdade incômoda que ninguém te conta sobre a vida moderna. Nós fomos ensinados que precisamos postar cada conquista, falar sobre cada plano e gritar para o mundo o quanto estamos felizes. Mas no fundo, você sente que algo está sendo drenado de você. É como se, ao abrir a boca para o mundo, você estivesse entregando as chaves da sua paz nas mãos de pessoas que sequer se importam com você. Imagine por um momento a figura de um imperador romano sentado em sua tenda de guerra. Ao redor dele, o caos, gritos e o barulho de 1000 espadas. No entanto, ele não diz uma única palavra. Ele não busca aprovação. Ele não tenta provar que está certo. Ele apenas observa. Esse homem descobriu o segredo que separa os escravos das circunstâncias dos donos do próprio destino. Ele descobriu que o silêncio não é vazio, mas sim o acúmulo de uma força que a maioria das pessoas desperdiça em conversas inúteis e busca por curtidas em uma tela de vidro. Neste vídeo, eu não vou te pedir para se isolar em uma montanha, mas vou te mostrar o que acontece com a sua realidade quando você decide, por vontade própria, desaparecer das discussões, dos palcos virtuais e da necessidade de ser compreendido. Existe um poder assustador que nasce quando você se torna um mistério para os outros. Quando você para de dar munição para quem quer te ver cair, a vida começa a se transformar de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Prepare-se, pois o que você vai ouvir agora é o primeiro passo para recuperar a autoridade sobre a sua própria história. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou para a necessidade desse silêncio estratégico. Você não faz mais parte da massa que busca atenção desesperadamente. Você busca autoridade. Mas o caminho para dominar a própria mente e se tornar inabalável diante do caos exige ferramentas que a maioria ignora. Por isso, eu quero te fazer um convite. Se você deseja aprender a transformar o seu silêncio em uma fortaleza e o seu mistério em poder, inscreva-se agora no canal O Silêncio do Sábio. Ao clicar no botão de inscrição e ativar as notificações, você afirma para si mesmo que, a partir de hoje, você é quem detém o controle das suas informações. Deixe um comentário com a frase "Eu escolho o silêncio para eu saber quem são os verdadeiros buscadores que estão comigo nesta jornada". O seu apoio é o que permite que esta filosofia continue alcançando aqueles que realmente precisam despertar. Para entender o que acontece quando você decide desaparecer, primeiro precisamos encarar a doença da nossa era, a necessidade desesperada de validação. Vivemos em um tempo onde, se algo não foi compartilhado, parece que não aconteceu. Essa fome de ser visto age como um vazamento constante em nossa reserva de energia vital. Epicteto, um dos grandes pilares do estoicismo, nos ensinou há quase 2000 anos que o homem tem 2 ouvidos e apenas uma boca para que possa ouvir o dobro do que fala. Mas na prática fizemos o caminho inverso. O que eu vou te revelar agora não é sobre timidez ou fobia social. É sobre o conceito de economia emocional. Quando você decide ficar em silêncio por um tempo, algo mágico e assustador começa a ocorrer. As pessoas ao seu redor perdem o poder de te rotular. Sem informações novas sobre você, elas são forçadas a lidar com as próprias projeções. Enquanto o mundo se afoga em opiniões barulhentas, você começa a construir uma estrutura interna que não depende do aplauso de ninguém para se manter em pé. Esse sumiço é, na verdade, um retorno para casa. É o momento em que você para de gastar oxigênio tentando convencer os outros do seu valor e passa a usar essa força para construir o seu império pessoal. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar nas 3 fases dessa transformação. Você entenderá como o seu cérebro se recalibra, como a sua intuição se torna mais afiada e por que aqueles que antes te ignoravam começarão a sentir o peso da sua ausência.
O silêncio que você escolhe hoje é a fundação do respeito que você receberá amanhã. A primeira coisa que acontece quando você decide ficar em silêncio é uma limpeza sensorial profunda. Imagine que sua mente é um balde de água que foi agitado por anos. Ao parar de fornecer informações ao mundo, o barro assenta e a água finalmente fica cristalina. No estoicismo, chamamos isso de conquista da cidadela interna. Nos primeiros 7 a 10 dias, você sentirá uma vontade desesperada de provar algo a alguém ou de comentar sobre um assunto irrelevante. É a sua dependência química de atenção morrendo. Quando esse desejo passa, você para de ser um reator das ações alheias e se torna um observador. Você começa a notar que as pessoas falam apenas para preencher o vazio e que, ao não entregar nada de si, você mantém toda a sua energia represada, pronta para ser usada no que realmente importa, a sua construção pessoal. A segunda fase é a mudança na percepção do seu círculo social. Existe um fenômeno psicológico poderoso na ausência. Quando você é alguém que está sempre disponível, seu valor é percebido como baixo. Você é uma commodity. Mas quando você silencia, você se torna escasso. Os amigos de conveniência que apenas usavam você como plateia desaparecerão, pois não encontram mais utilidade no seu silêncio. Por outro lado, as pessoas que realmente importam começarão a olhar para você com uma mistura de respeito e curiosidade. O silêncio cria uma aura de mistério que a fala jamais conseguiria construir. Você deixa de ser aquele que busca ser compreendido para ser aquele que é estudado. No estoicismo, Sêneca nos lembrava que a maior parte do progresso consiste em querer progredir. Ao silenciar o mundo externo, você finalmente consegue ouvir a voz da sua própria ambição. Por fim, a terceira e mais importante fase é a colheita do poder. No silêncio, sua intuição se torna uma lâmina afiada. Como você não gasta energia tentando convencer ninguém, você passa a enxergar as intenções das pessoas com uma clareza assustadora. Você verá as mentiras antes mesmo de serem ditas e as armadilhas antes de serem armadas. O silêncio se torna o seu laboratório secreto. Enquanto os outros estão ocupados, ostentando vitórias que ainda não conquistaram, você está trabalhando nas sombras, solidificando as bases do seu império. Quando você finalmente decidir falar ou agir, suas palavras terão o peso de 1000 toneladas, porque elas não virão do ego, mas de uma vontade lapidada no isolamento. Você descobrirá que não precisa de muito para ser feliz, mas precisa de muito silêncio para ser grande. O silêncio não é uma punição, é o maior privilégio que você pode se dar. Ao chegar ao fim desta jornada, você compreendeu que a verdadeira força não reside em quem grita mais alto, mas em quem possui o domínio absoluto sobre o próprio mundo interno. O mundo continuará tentando te puxar de volta para o barulho, para as discussões inúteis e para a busca incessante por aprovação. No entanto, agora você possui o segredo. Você sabe que ao escolher o silêncio, você não está perdendo nada. Você está ganhando a si mesmo. Não tenha medo de ser esquecido por aqueles que não somam. Tenha medo de ser lembrado como alguém que desperdiçou o próprio potencial tentando agradar a todos. O caminho do sábio é solitário em sua construção, mas glorioso em seu resultado. A partir de hoje, observe mais, fale menos e construa em segredo. Deixe que os seus resultados façam o barulho que a sua boca não precisa fazer. Lembre-se, o mundo pertence aos que têm a coragem de desaparecer para se encontrar. Este é o seu momento de calar o ruído e deixar que a sua alma finalmente assuma o comando. Vá em paz, mantenha-se firme e nos vemos no próximo nível de sabedoria.